Olá, meus queridos, no dia 5 de março de 1963, ou seja, há 60 anos, os Beatles gravavam não apenas From Me to You, mas eles saíram também para tirar umas fotos, então nosso vídeo hoje vai ser recheado de fotos e informação. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que o início do ano de 1963 foi maravilhoso, né? Os Beatles já tinham gravado ali o álbum Please Please Me, né? Já tinham tirado a foto lá com Angus MacBean, na verdade é MacBain que é pronunciado, aquela foto da varanda ali na EMI House, né? Mas os Beatles voltariam à EMI House. Um dia na vida dos Beatles era algo muito corrido, né, meus queridos? Eles acordaram de manhã, foram lá para Londres, né? E ali eles resolveram o seguinte: não é que a foto do Please Please tinha ficado ruim, não, mas eles tinham que tirar mais fotos promocionais e tal. Então o velho amigo Dazzle Hoffman, ele vai com os meninos ali, ele já tinha tirado algumas fotos deles lá em Liverpool, né? Eu conto isso no meu livro, Liverpool dos Beatles, o melhor livro já escrito por um brasileiro sobre os Beatles todos os tempos. E aí o que acontece? Os Beatles vão para Londres, né? E o Dazzle Hoffman é chamado e tal. Então o que acontece? Eles estavam ali na EMI House. A EMI House não tem nada a ver com a EMI Studios que viraria Abbey Road, não. A EMI House era onde eram os escritórios do George Martin e todo mundo que trabalhava ali para a EMI. Era em Manchester Square, não era lá em Abbey Road, né? Então os Beatles vão com o Brian porque eles tinham uma reunião lá também com o famoso, que agora por causa do Get Back ficou famoso, o Dick James, né, cara? Então o Dick James estava lá com o George Martin, o Brian Epstein, todo mundo aí, vocês estão vendo aí, eles batendo papinho, né? Tem aí o Brian, o Dick James e o George Martin conversando. Muita gente até veio me perguntar, falaram assim, pô, esses caras, esse tal de Dick James, ele passou a perna nos Beatles, né? Não, se você ler realmente o melhor livro já escrito sobre os Beatles, que é o Tune In, né, sem brincadeira agora, o Mark Lewis, ele mostra muito bem que o contrato que os Beatles assinaram com o Dick James era um contrato padrão, então ninguém estava passando a perna em ninguém. Era ruim? Era, né? O Dick James sabia que os Beatles vai virar o maior fenômeno da música de todos os tempos? Não sabia e tal, então foi feito um contratozinho. Teve outros contratos tempos depois, né, meus queridos? Mas a gente sabe agora, historicamente, da má gestão ali do Brian Epstein, né, do amadorismo, de certa forma, dele ali, coisa que ele colocou os Beatles assim, muito ferrados. Mas em 67 teria outros contratos para assinar, a coisa foi melhorando ao longo dos anos. Mas enfim, eles estavam ali e tal, então aí o Dazzle Hoffman falou assim, vamos aproveitar, vamos tirar umas fotinhas lá. Então eles vão lá para baixo onde tinha uma escada, e aí eles tiram fotos ali e tal, bacaninha, aquela coisa toda, né? E aí eles decidem também tirar mais fotos. Então eles vão ver essas fotos, meus queridos, geralmente é para revista, é para jornal, era a foto que o Brian Epstein guardava, que ele não queria nenhuma foto comprometedora. Tanto é que mais ou menos ali no final de 62 para 63, o John ele vai lá no Mersey Beats, naquele jornal em Liverpool, fala com Bill Harry, que era o amigo dele da escola de artes, e o John Lennon pega todas aquelas fotos malucas lá da época de Hamburgo. Ele falou, não, o Brian não quer essas fotos, logicamente, com o tempo, elas foram pipocando aqui e ali. Algumas delas foram parar até no pôster do álbum branco, né? Mas agora não, agora tinha que tirar a fotinha bacana, foto promocional pro Dazzle Hoffman. Então eles foram para Montagu Place, também não confundir com Montagu Square, onde que o Ringo tinha um apartamento, que depois John e Yoko foram morar lá, onde que eles tiraram a foto do Two Virgins, o Jimi Hendrix morou lá também, né? Não confunda, agora é Montagu Place, né? Eles tiram foto ali junto no parquímetro e tal, aquela coisa toda, e aí vambora pra EMI. Chega na EMI, meus queridos, vamos tirar mais foto. Aí eles vão pra escadaria da EMI, né? Aí eles vão ali e ficam fazendo pose, até a minha foto predileta é um carteiro passando do lado, olha lá, e o carteiro passando do lado, os meninos um montado em cima do outro, aquela coisa toda, eles fazem diversas brincadeiras ali e tal. Tem um livro maravilhoso do Dazzle Hoffman, só com as fotos dele, que eu ganhei minha grande amiga Ana, lá de Campinas, Ana e o Lucas, beijo enorme pros dois, né? Mas aí você pode pensar assim, pô, os meninos estavam cansados, já era de tarde, o que eles foram fazer? Nada, meus queridos, eles entram ali da EMI, né? Eles almoçam ali com o George Martin, entram ali na EMI e eles começam a gravar From Me to You, né? Que aí sim seria a música que, sem questionamento algum, foi em primeiro lugar em tudo quanto era lista na Inglaterra, porque tem
essa peleja. Aí o pessoal fala, Please Please Me nunca chegou em primeiro lugar. Chegou sim, depende da lista. Eu acho que Please Please Me não está no álbum One, por alguma viadagem ali dos Beatles ali, alguma palhaçada ali, que Please Please Me deveria estar ali, né? From Me to You agora era inegável, seria, né? Então eles gravam ali From Me to You e é muito interessante o processo de gravação dela. From Me to You, esses outtakes de From Me to You, eles não apareceram, infelizmente, no Anthology. No Anthology, se eu não me engano, no Anthology 1, eles decidiram que a versão de From Me to You era do Royal Command Performance, se eu não estou enganado, né? E ali eu acho que From Me to You abre o segundo CD do Anthology, alguma coisa assim. Mas depois, a gente sempre questionou isso, né? Os Beatlemaníacos, a gente queria mais outtakes, mas o Anthology, vocês têm que ver o Anthology, um dia eu vou falar só sobre isso. Vocês têm que ver o Anthology como uma coisa seguinte, tudo que era raro, mas também histórico foi pontuado ali. Então, ou seja, tinha coisas do London Palladium, tinha shows na Suécia, tinha shows no Ed Sullivan e tinha também no Royal Command Performance. Então eles tinham que pegar, eles tinham que ilustrar os CDs ali com coisas importantíssimas, como o Shea Stadium e também como o Budokan, né, cara? Então nem tudo ali tem um áudio maravilhoso, mas lembre-se, eu vejo a coleção Anthology 1, 2, 3 mais como um documentário de áudio sobre a carreira dos Beatles, né? Mas depois, ali por volta, se eu não me engano, em 2013, se eu não me engano, apareceu esse CD, não dava para comprar esse CD que foi feito por um amigo meu, que eu não vou denunciá-lo aqui, porque, né, seria ilegal, né? Mas tem gente que faz vinil disso aqui, com todas as gravações de 63 dos Beatles, né? E com algumas coisas, alguns outtakes. Então você tem coisa aqui da época do Please Please Me, mas você tem aqui alguns takes, pelo menos uns 3 takes aqui de From Me to You, e alguns takes e também Thank You Girl, que era o lado B de From Me to You, que foi gravado no mesmo dia. Então também tem aqui, né? Então esse disco aqui, que você pode baixar ele lá na Apple Store, alguma coisa dos Beatles e tal. Para quem gosta de bootleg, meu querido, aí o negócio é diferente, né? Nós que crescemos ali nos anos 80, nos anos 90, a gente lembra muito desses CDs aqui da Yellow Dog, né? E esses CDzinhos aqui, pô, geralmente eles têm um som bacana, mas esse aqui tem um som maravilhoso, que é toda a sessão de From Me to You e também de Thank You Girl. E eles tiveram tempo, então eles gravaram ali todas os takes de From Me to You até achar o take que eles ficaram satisfeitos. Aí eles descem o braço em Thank You Girl, né, cara? E grava ali tudo direitinho. Lógico que depois, nas mixagens, as mixagens em mono e estéreo de Thank You Girl, o estéreo verdadeiro e o mono verdadeiro de Thank You Girl e From Me to You, vocês podem reparar, por exemplo, quem tem a coletânea vermelha, né, tem gaita tocando. Quem tem o Past Masters não tem gaita, né? E Thank You Girl teria uma gaitazinha no meio ali. Então o que eles fizeram? Nas versões estéreo, a versão estéreo de From Me to You, eu tô falando agora já na época de CD, que é fácil para você ter. A versão estéreo de From Me to You você acha na coletânea. Por muitos anos você achava ela na coletânea vermelha, 62, 66, e também na coletânea One, né? E depois você, por volta de 88, conseguia ouvir a versão em mono de From Me to You no Past Masters, né? Mas aí em 2009 eles inverteram tudo, colocaram tudo que é estéreo no disco preto e tudo que era mono no disco branco que vinha na caixa branca, né? Então há essa diferença aí, eu já falei isso em outros vídeos e tal, né? Então o que acontece? Eles tiveram tempo ainda para gravar mais uma musiquinha, não que seria um EP, mas eles teriam tempo assim, vamos salvar mais uma música aqui, porque talvez a gente coloque lá do B e tal. Então eles gravaram outra música, de Lennon e McCartney, que era o que o George Martin e o Dick James estavam de olho. A EMI estava de olho o seguinte: esses meninos, deixa eles gravar coisa Lennon e McCartney, deixa, porque se der errado, a gente fica com os copyrights dos meninos, né? Não tem nada de unicórnio soltando fumaça pela bunda, um arco-íris saindo, não, meus queridos. A história ela é mais crua, mas eu acho até mais interessante. Então, eles gravam One After Nine, né? Então eles gravam, essa versão aparece no Anthology 1, se você quiser lá procurar e tal. Então eles gravam One After Nine, tá até uma passagem do John Lennon, que quando eles acabam o take lá, ele vira pro George Harrison e fala, que merda de solo foi esse, né, cara? Porque o George foi um pouquinho lá, ele devia estar cansado, sei lá o que foi. E aí, isso o Des Hoffman mandando foto, tirando a foto das coisas e tudo. E aí eles tiveram tempo de gravar mais uma música,
né? Mas, desculpa, eles tiveram tempo de ensaiar mais uma música, mas ela não foi gravada. E que foi a música What Goes On. Aí você deve estar pensando, Gilvan foi longe demais. Dessa, Gilvan, a gente está falando de 63, de março de 63. Não, meus queridos, os Beatles já estavam mexendo em What Goes On desde aquela época. Ela seria gravada por Rubber Soul, né? Porque o Rubber Soul, ele ficou famoso porque chegou um momento na época do Rubber Soul ali que eles não tinham mais material. Falei, pô, começa a arrumar coisa lá de trás aí e tal. George, o que você tem? Aí o George veio com Think For Yourself, também com If I Needed Someone. O John teve que dar um chega no Paul, lá, velho, puxa lá aquela musiquinha francesa lá e tal. Daí saiu o Michel, né, que era uma música velha e tal, já contei a história dela também. E aí que o John e o Paul puxaram uma música que eles estavam brincando há muitos anos, que era What Goes On. Mas aí ficou ruim, não chegaram nem a gravar, mas ao registro histórico de que eles tocaram nesse dia. Então ele acabou decidindo ali para ficar com From Me To You e Thank You Girl para ser o terceiro single dos Beatles. O mais bacana disso tudo, né, que agora faz 60 anos, né, e o dia foi muito bem ali documentado pelas lentes do nosso querido Des Hoffman, que tirou muita foto boa dos Beatles. Mas é isso aí que aconteceu há 60 anos. Um grande abraço para vocês e se cuidem.